boa noite. Olá, boa noite. Vamos ver hoje no Repórter Brasil a crise penitenciária em Goiás. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, anuncia a criação de um cadastro de presos e vistorias nas unidades do Estado. O governo afirma que vai cumprir a regra de ouro, que limita o endividamento público, mas diz que são necessárias mudanças para o ano que vem. Você vai ver como se proteger dos juros abusivos na hora de pegar um empréstimo. São Paulo tem 3 mortes confirmadas por febre amarela. Vamos mostrar também a noite de premiação do Globo de Ouro, que se transformou em um manifesto em defesa da igualdade de gênero. E ainda, os aplicativos para celular podem te ajudar a organizar sua vida pessoal e profissional. De Brasília e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu hoje a visita que faria ao complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Na semana passada, ocorreram 3 rebeliões no local. Não houve explicação oficial sobre o cancelamento, mas o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás admitiu que a insegurança foi um dos fatores que pesaram na decisão. Depois de 4 horas de reunião em Goiânia, a ministra assinou um termo para agilizar a implantação de um cadastro nacional de presos no estado. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, e o governador Marconi Perillo tiveram uma reunião fechada de cerca de 1 hora e depois se encontraram com representantes da Corregedoria de Justiça, juízes e promotores, além de integrantes da OAB e da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária. A ministra veio a Goiânia por causa da crise no sistema prisional do estado. Só nos primeiros 5 dias do ano foram 3 rebeliões, sendo que na primeira delas o saldo foi de 9 mortos, 14 feridos e cerca de 100 foragidos. A ministra recebeu das mãos do governador um dossiê com uma radiografia completa da realidade dos presídios no estado. O judiciário ficou de tomar algumas medidas. Primeiro, fazer um cadastramento urgente de todos os presos em regime fechado e no semiaberto que existem em Goiás. Esse trabalho deveria ser entregue a mim, ao governo de Goiás e à sociedade. No final de maio, a presidente pediu ao presidente do Tribunal de Justiça que montasse uma equipe para que esse trabalho seja concluído em março. Segundo, da parte do judiciário, um mutirão em relação à progressão de penas. A presidente pediu que se faça imediatamente esse mutirão. Depois, ela nos solicitou uma nova inspeção com a participação de juízes da execução e promotores para checar em todos os presídios a questão de armas. O relatório de uma inspeção feita pelo Tribunal de Justiça de Goiás nos presídios aponta falta de estrutura física, superlotação carcerária e poucos agentes para controlar o clima de guerra entre as facções do crime organizado. No ano passado, mais de 500 servidores públicos foram expulsos do governo federal. De acordo com o levantamento do Ministério da Transparência, 66% dos casos foram por envolvimento em corrupção, seguido de abandono de cargo, faltas ou acumulação ilícita. Desde 2003, o governo federal expulsou mais de 6.700 servidores. A maioria foi demitida. Também houve casos de aposentadoria cassada e afastamento de função comissionada. A Justiça Federal do Rio de Janeiro suspendeu a posse da deputada federal Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. A posse estava marcada para amanhã. Uma ação popular questionava a nomeação de Cristiane, condenada em ação trabalhista. A decisão do juiz Leonardo da Costa Couceiro, da 4ª Vara Federal de Niterói, é provisória. A Advocacia Geral da União afirmou que vai recorrer da suspensão. O governo federal garantiu hoje que vai respeitar a chamada regra de ouro este ano, uma das normas de responsabilidade fiscal. Já para o ano que vem, seguem os estudos para mudar a legislação.
Todo cidadão tem as despesas do dia a dia, como luz, água, aluguel. A mesma coisa acontece com o governo. E um artigo da Constituição impede que o Executivo tome empréstimos, no caso, emita títulos da dívida pública para pagar essas despesas básicas. É a chamada regra de ouro. A Constituição só permite que o governo se endivide para fazer investimentos e não para honrar gastos para manter o Estado, como pagamento de pessoal e previdência. Quando isso não é cumprido, o presidente pode ser acusado de crime de responsabilidade e sofrer impeachment. Depois da má repercussão de um eventual não cumprimento da regra, o governo afirmou que para 2018 ela vai ser cumprida, já que o BNDES deve repassar ao Tesouro 130 bilhões de reais. O problema é fechar essas contas a partir de 2019. Segundo o governo, a previsão de descumprimento da regra de ouro pode variar entre 150 e 200 bilhões de reais, fora o déficit fiscal. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, disse que nem se todos os ministérios encerrassem as atividades seria o suficiente para cortar despesas desse montante. Por enquanto, o governo pretende focar na aprovação da reforma da Previdência, mas não descarta alterar a regra de ouro para o ano que vem. Em agosto, Michel Temer precisa enviar a previsão do orçamento de 2019 para o Congresso. Até lá, as equipes dos ministérios pensam em ajustes na legislação para resolver esse problema que ainda deve dar muita dor de cabeça ao governo. Isto não impede que, no momento adequado, seja discutida, endereçada a questão da regra de ouro para 2019. Obviamente, o orçamento apresentado no dia 31 de agosto obedecerá a todas as normas. O mercado financeiro reduziu a perspectiva de inflação oficial para este ano. Os analistas ouvidos pelo Banco Central para o Boletim Focus esperam um IPCA de 3,95%. Já para a Selic, a taxa básica de juros da economia, a previsão é de 6,75% ao ano. E a expectativa de crescimento da economia diminuiu. Agora, o mercado espera uma expansão do Produto Interno Bruto de 2,69% em 2018. Tem horas que o dinheiro aperta e aí é preciso recorrer a um empréstimo para fazer uma compra ou até mesmo pagar uma dívida. Só que é preciso tomar alguns cuidados para que a solução não se torne uma dor de cabeça ainda maior. Pegar emprestado um dinheiro que não é seu tem preço, os juros. E é por isso que é preciso avaliar as condições antes de fazer uma dívida. Você tem que checar se precisa mesmo desse dinheiro e se vai conseguir pagar. Duas perguntas são fundamentais. Primeira, a prestação cabe no seu orçamento? Segunda, vale a pena pagar juros ou eu consigo juntar o dinheiro e comprar depois? Bom, se nada disso se encaixa no seu perfil e a saída é mesmo um empréstimo, os especialistas no assunto dão duas dicas: não agir por impulso e pesquisar bem as taxas de juros antes de fechar negócio. Além dos bancos, existem cooperativas de crédito que não têm fins lucrativos e têm mais chances de oferecer taxas reduzidas. E o próprio site do Banco Central tem um campo em que ela compara taxas de diferentes instituições e ela pode buscar algumas dessas instituições que estão com taxas reduzidas e ver se ela se enquadra num perfil que tem direito ao crédito nesse local. É que as taxas de juros variam muito. O Banco Central elabora uma tabela com esses índices. São 63 instituições que emprestam dinheiro para a pessoa física. A taxa mais barata é de 12% ao ano e a mais cara é de mais de 900% ao ano. Uma diferença de quase 75 vezes entre uma e outra. O Gustavo considerou abusiva a taxa que ele conseguiu, mas como ele precisava do dinheiro... Peguei um empréstimo de 6 mil e paguei um juros de 2 mil reais. Então, no final das contas, acabei pagando 8. É abusivo, né? Deveria sim haver uns juros, claro que você está pegando um empréstimo,
mas não tanto. Mestre em economia comportamental, a Ana diz que o dinheiro a mais vai resolver o problema momentâneo. O mais importante na avaliação dela é mudar de hábito. Quando a gente fala em dinheiro, é de mudar comportamento, mudar perfil psicológico, inclusive trabalhar crenças, porque a pessoa recorre ao empréstimo porque ela acha que é a única solução. Mas se ela se abre para mudar crenças em relação ao dinheiro, ela pode gerar dinheiro com novas fontes de renda, e a internet hoje tem exemplos incríveis de profissões que nem existiam há alguns anos e que estão à disposição hoje. Então, se abrir para novas possibilidades é fundamental, e estar disposto a exercitar o autocontrole, né, e planejar, usar o dinheiro de uma forma planejada, organizada. Tô conseguindo. Faz um tempinho que eu peguei empréstimo já e depois disso eu me policiei mais. Começa no dia 24 de janeiro o pagamento do PIS/PASEP para pessoas com mais de 60 anos que trabalharam com carteira assinada antes da Constituição de 88. Quem tem conta no Banco do Brasil ou na Caixa vai ter o dinheiro creditado automaticamente no dia 22. Segundo o Ministério do Planejamento, essa nova etapa de saques vai beneficiar mais de 4,5 milhões de cotistas. Nos sites caixa.gov.br e bb.com.br é possível consultar se há saldo disponível. O pagamento do PIS/PASEP para homens com mais de 65 anos e mulheres com mais de 62 foi retomado hoje. Os preços dos itens da cesta básica caíram em todas as regiões do país no ano passado, mas nem sempre os consumidores percebem essa queda. A Ana é cozinheira e conhece bem os preços de alimentos. Ela sabe que o feijão ficou mais barato, mas o pão francês... R$2 isso daqui, 3 pãozinhos desses. Olha o preço desse aqui. Tá caro? Muito. Apesar de muita gente não ter sentido tanto, o preço de muitos alimentos caiu no ano passado na comparação com 2016. O valor da cesta básica ficou mais barato em todas as 21 cidades pesquisadas pelo DIEESE. A maior queda em 2017 foi em Belém, no Pará, onde a cesta básica ficou 13% mais barata. João Pessoa, Campo Grande, Maceió, Salvador, Cuiabá, Brasília e Manaus também tiveram quedas superiores a 10%. Um dos alimentos que mais contribuíram para a queda foi o feijão, que em alguns lugares ficou 50% mais barato. Açúcar, arroz, leite e carne bovina também caíram bastante, mas nem todo mundo percebe. A carne tá demais, né? A carne você tem que comer assim uns 2 bifes por semana. Este economista explica que a queda nos preços é real, mas por vários fatores não é tão sentida. Os produtos que compõem a cesta básica, eles variam também de preço dependendo do estabelecimento onde se compra. Então pode alguém encontrar um preço um pouquinho mais alto do que aquele estabelecido como referência nacional de cesta básica. Em média, a cesta custa quase metade do salário mínimo. Em dezembro, a mais cara era de Porto Alegre, R$ 426. E a mais barata, a de Salvador, R$ 316. Uma família sobrevivendo com R$ 937. Então, essas pessoas, basicamente, ela consome o quê? Produtos de alimentação. Lazer zero. Evidentemente, alguns gastam muito pouco com transporte, com educação, mas nem pensar. A Justiça do Rio de Janeiro homologou hoje o plano de recuperação da empresa de telefonia Oi. Dessa forma, a empresa ganha fôlego para evitar uma falência ou uma intervenção do governo. A Oi deve 64 bilhões de reais e tem 55 mil credores, que vão poder ter ações e assumir o controle da companhia. Ao aceitar a proposta, o juiz responsável pelo caso citou a importância da Tele, que tem mais de 70 milhões de clientes, gera 140 mil empregos e está presente em todo o país. Esse é o maior plano de recuperação da história na América Latina. Começou hoje a primeira fase de implantação do e-Social para empresas. O sistema unifica diversos dados e essa etapa envolve mais de 14 mil empresas.
A novidade está começando com as grandes empresas. Agora, dados dos trabalhadores, como demissões, contratações e pagamento de encargos, serão comunicados em uma única declaração digital. O e-social substitui cerca de 15 declarações que eram prestadas para vários órgãos federais, como INSS, Ministério do Trabalho e Receita Federal. Às vezes as informações eram até duplicadas. Então, o que a gente transmitia para um, transmitia a mesma informação para outro. Com o e-social, isso ficou unificado. Nesta primeira fase, serão obrigadas a aderir ao e-social empresas que tiveram faturamento acima de R$ 78 milhões em 2016. Nesta condição, estão 14 mil companhias que devem informar os dados de praticamente 1/3 dos trabalhadores formais do Brasil. A partir de julho, o e-social passa a ser obrigatório para todas as empresas privadas que tiverem empregados, inclusive as microempresas. Em janeiro de 2019, será a vez do serviço público. Quem não aderir terá dificuldades para participar de licitações, estará sujeito a multas e a processos administrativos e criminais. No começo vai dar trabalho, mas o sistema já vem sendo utilizado por quem tem empregados domésticos registrados. A expectativa é que no longo prazo as empresas sejam beneficiadas pela diminuição da burocracia. Para esta advogada, o governo também terá mecanismos melhores para fiscalizar e evitar fraudes. Ele vai ser obrigado realmente a lançar todas as situações ali, gerando essa arrecadação e o cumprimento das obrigações trabalhistas também. Como vimos, é muito importante ter atenção aos pontos do contrato quando o orçamento aperta e você precisa tomar dinheiro emprestado. E a gente quer saber que cuidados você toma na hora de pegar um empréstimo. Primeiro ver os juros direitinho, ver quanto vai sair da sua conta direitinha, entendeu? Eu digo para não fazer, sempre, não faça, entendeu? Dá outro jeito. Vende alguma coisa, mas nunca pega emprestado, nunca. A TV Brasil é 10. Você acompanha a nossa programação em alta definição de som e imagem na operadora NET, no canal 531 em todo o país. E também estamos ao vivo no Facebook. Passa lá na nossa página e assista onde quiser. Participe enviando suas críticas, sugestões e responda a nossa pergunta do dia. A seguir, vamos falar da situação em São Paulo por causa dos casos de febre amarela. E ainda, bebês com síndrome congênita dos vírus da Zika podem apresentar problemas na visão. Entenda por quê e o que pode ser feito em 2 minutos.